Fala galera, vamos para mais um conteúdo. Olha só esse conteúdo de hoje. Essa aula de hoje é sobre uma medicação que está sendo feita em larga escala nos tempos de pandemia. Olha só, o que acontece? É a nossa noradrenalina EV, endovenosa. Os pacientes acometidos então pelo coronavírus acabam então desenvolvendo um processo inflamatório respiratório, o que prejudica a respiração deles, prejudica a troca gasosa e, consequentemente, prejudica também a hemodinâmica do paciente, ou seja, o volume de sangue circulante. Para isso, existem medicamentos que favorecem este caso, isso é o que está acontecendo com o paciente. Então, já era feito, claro, nas UTIs, mas agora em larga escala, a noradrenalina endovenosa, ou seja, uma substância que é feita pela veia que vai ajudar, auxiliar tanto em trocas gasosas, mas principalmente na hemodinâmica do paciente, na distribuição do sangue no corpo do paciente. Bora lá então ver, porque é o seguinte, existem a noradrenalina endovenosa, certo? Simples e concentrada. São tipos de preparo de soluções em que a concentração são diferentes. E como está sendo feito cada vez mais nos hospitais aí afora, no mundo inteiro, consequentemente, é muito necessário que a gente aprenda. A enfermagem precisa saber disso. O que está acontecendo na nossa realidade de hoje é que a enfermagem cada vez mais está precisando sair do seu setor e ir ajudar um paciente crítico numa UTI, por exemplo. E muito do que está acontecendo são técnicos de enfermagem, enfermeiros sem experiência, porque estavam em outras áreas e acabam indo então para uma UTI cuidar de um paciente crítico. Para isso, este cuidado é um cuidado específico, é um cuidado que agora é comum numa UTI. Então, bora lá aprender, bora protagonizar na nossa enfermagem. Vem comigo! Bom, mas o que é a noradrenalina? Na verdade, a noradrenalina é uma substância, é um hormônio que é produzido no nosso organismo pelas glândulas suprarrenais ou também glândulas adrenais. As glândulas suprarrenais ou adrenais são essas aqui, elas estão acima dos rins. Olha como fica fácil, supra, em cima, renais, rins. Elas ficam então acima dos rins. Essas glândulas, elas não só produzem noradrenalina, elas produzem também adrenalina, elas produzem cortisol, aldosterona, mas como nós estamos falando da noradrenalina, é o que a gente vai se ater. Bom, olha só que interessante. A noradrenalina, que é muito parecida com a adrenalina, na verdade, vamos dizer assim, abre aspas, são primas, elas trabalham juntas, mas com funções quase que iguais. Bom, o que acontece? Essa nossa noradrenalina, ela é liberada em situações de estresse, por exemplo, em processos inflamatórios, ela é liberada também para nos ajudar na respiração, dilatando nossos brônquios, facilitando a entrada e saída de ar quando necessário, e aqui principalmente então, que é o que nós estamos precisando, como forma de medicamento, ela aumenta a pressão arterial. Consequentemente, quando ela aumenta a pressão arterial, ela favorece a volemia, favorece a hemodinâmica, favorece a distribuição de sangue no organismo, que é que o paciente precisa quando está acometido, por exemplo, com um coronavírus em ventilação mecânica. Certo? Mas o que faz esse medicamento, essa substância que nós produzimos, Mas o que é esse medicamento e o que ele faz? Vamos lá. A noradrenalina, como medicamento e também como hormônio, é chamado de norepinefrina. É a mesma coisa, noradrenalina ou norepinefrina, são sinônimos. Ela é então um medicamento que tem função vasopressora, ou seja, é um medicamento vasopressor. Vasopressora, se a gente pegar diretamente o nome, vem de vaso sanguíneo, pressora, pressão, ou seja, pressiona o vaso, O que acontece? Ele é um medicamento que faz uma vasoconstrição. Vaso significa então, de artéria, veias, enfim, vaso sanguíneo, e constrição significa comprimir, significa contrair, significa apertar. Então, vasoconstrição nada mais é do que
apertar o vaso, né? Diminuir o lúmen, a luz do vaso. Quando se diminui a luz do vaso, consequentemente aumenta a pressão. Por exemplo, para a gente ter um exemplo, a vasodilatação é ao contrário. Vasodilatação diminui a pressão. Vasoconstrição aumenta a pressão. Então, quanto menor o lúmen do vaso, maior é a pressão. Quanto maior o lúmen do vaso, menor é a pressão. Então, o medicamento noradrenalina faz uma vasoconstrição, consequentemente auxiliando no aumento da pressão. Ele, consequentemente, melhora, auxilia na hemodinâmica. Olha só esse nome, hemo, sangue, dinâmica, movimento. Exatamente. Ele auxilia no movimento do sangue. Ele auxilia no volume de sangue circulante. Ele faz com que o organismo distribua melhor sangue. Claro, com aquele aumento da pressão, com aquela vasoconstrição. Ele é usado, então, como eu falei para vocês, em larga escala nessa pandemia. Por conta do processo inflamatório que causa nos pulmões, por conta do paciente estar em ventilação mecânica, o que acaba reduzindo as propriedades contráteis das artérias. Consequentemente, se reduz as propriedades contráteis das artérias, distribui o sangue menos volume. E aí precisa-se então usar substâncias, claro que em conjunto com outras, mas aqui no caso a noradrenalina, né, para aumentar a pressão arterial, para fazer vasoconstrição e aumentar a pressão arterial. Vamos ver alguns cuidados, então, que isso é muito importante para nós, que muita gente está vivendo essa realidade, a galera da enfermagem está vivendo essa realidade de ter que preparar esse medicamento e a gente precisa conhecer esse medicamento e os cuidados de enfermagem. Bora lá! Sempre o preparo deste medicamento vai ser com soro glicosado 5% ou até soro fisiológico 0,9%. O que acontece? Na maioria das instituições é feito com soro glicosado 5%. Mas também mostram estudos que pode ser feito com soro fisiológico 0,9%. O que acontece? O soro glicosado 5%, ele tem um pH menor do que o soro fisiológico 0,9%. E o que mais pode interferir nesse medicamento é o pH muito alto. Olha só, eu tenho já pronta uma videoaula bem explicativa sobre o pH, que pH é o nível de acidez. Então pode conectar nesse link aqui que vocês vão estar direto nessa aula de pH, 3, 4 minutos de aula para aprender sobre pH e entender melhor isso aqui. Bom, o que acontece? Como o soro glicosado tem um pH menor, ele não prejudica o efeito dessa noradrenalina. Então, por isso que preferivelmente é feito em soro glicosado 5%. Verificar a prescrição médica. Quando for fazer essa medicação, tens que verificar a prescrição médica. Se é para fazer numa solução concentrada ou numa solução simples, que a gente falou no início, que é o título da nossa aula, né? Noradrenalina simples ou concentrada. Preencher o rótulo adequadamente. Toda vez que tu fores fazer um medicamento que tem uma infusão contínua por um tempo determinado, tu precisas preencher um rótulo, porque o rótulo é ele que identifica corretamente o que está tendo, qual o tempo que é para correr, quantas gotas, quantos ml hora, que solução que está correndo ali no paciente. Isso é segurança tanto para o paciente, isso é segurança para o profissional, isso é segurança para a equipe multiprofissional que está atendendo aquele paciente, porque é uma forma de comunicação não verbal. Usar o equipo fotossensível. Gente, equipo de soro é aquele equipo que a gente conecta lá no frasco do soro, né? E ele é fotossensível, olha o nome, fotossensível. Foto significa luz, sensível, então sensibilidade. Então ele tem que ser protegido da luz, esse medicamento. Logo, quando usa o medicamento fotossensível, ele produz uma membrana, ele tem uma membrana que protege esse medicamento para não ter alterações. Certo? Por que tem que usar o fotossensível? Porque alterações, então, podem ocorrer devido à luz em excesso, à luz do ambiente, enfim, fazendo com que cristalize o medicamento, com que perca o efeito do medicamento, principalmente.
Instalar preferencialmente em CVC. CVC é catéter venoso central. Catéter venoso central é um catéter, então, que é inserido em uma veia que vai até a região central do corpo, ou seja, até a entrada do coração. Os catéteres centrais são usados, então, para quando for fazer infusões, por exemplo, vasoativas, quando for fazer infusões a longo tempo, a longo prazo. Então eles são preferentemente usados, claro que tem que ser colocado por um cirurgião, pode ser na beira do leito, pode ser num bloco cirúrgico, certo? Mas detalhe, não está descartado fazer noradrenalina em acesso periférico, desde que seja uma intercorrência, seja um momento de emergência e que seja por um curto espaço de tempo. Ou seja, o paciente lá não está bem, está caindo a pressão, está cada vez mais caindo, não tem acesso central, fácil, né? Punciona um acesso periférico, com aquele abocate, por exemplo, né? Punciona um acesso periférico, instala a medicação que foi prescrita, noradrenalina simples ou concentrada, e claro, depois esse paciente vai ter que colocar um acesso central para fazer em longo prazo essa noradrenalina, certo? Administrar em bomba de infusão. Eu sei que não é a realidade de todo o nosso Brasil afora aí, né? Mas a bomba de infusão, BI, é um equipamento usado para contar o gotejo fidedignamente. Controla o volume de medicamento que está sendo infundido no paciente corretamente. Ou seja, quando nós colocamos manualmente no gotejo, nós podemos ter erros, pode provocar erros ali, contar um gotejo errado, enfim, e ir mais ou menos volume. Droga vasoativa obrigatoriamente tem que ir em bomba de infusão, porque é mais seguro para esse paciente. Atentar para a estabilidade do medicamento. Todo medicamento, se ele for reconstituído ou se ele for diluído, ele tem uma estabilidade. Estabilidade nada mais é do que a validade desse medicamento. Então nós temos que perguntar para o colega, temos que principalmente pesquisar no livro farmacoterápico, que é o livro que padroniza as diluições de medicamentos, e a gente vai olhar a validade desse medicamento após a diluição. No caso da noradrenalina, após a diluição com soro glicosado, ela tem a validade, a estabilidade de 24 horas após o preparo. Atentar para sinais vitais, principalmente PA, que é a pressão arterial, sistólica e diastólica. Sistólica é a pressão máxima, diastólica é a pressão mínima, e a PAM, que é a pressão arterial média. A PAM nada mais é, falando objetivamente, é a pressão média entre a sistólica e a diastólica. Se quer saber mais sobre pressão arterial, sistólica, diastólica e PAM, conecta nesse link aqui, estou mostrando para vocês. Esse link é mais uma videoaula que a gente tem disponível que vai facilitar teu entendimento de pressão sistólica, diastólica e PAM, que é a pressão arterial média. Também evitar parar a infusão. Evitar parar a qualquer custo a infusão. Consequentemente, quando a gente fala em evitar parar a infusão, eu não posso, por exemplo, num paciente grave, eu parar essa infusão por algum motivo. Ou seja, já fica uma dica aí, se tu tiveres com um paciente grave que está fazendo noradrenalina e tu vê que a solução está acabando, faltando 30, 20 minutos para acabar essa solução, já te organiza para preparar a próxima solução. Para não dar, né, infelizmente, lá o perigo, né, de acabar aquela solução, parar de infundir o paciente essa droga vasoativa que ele tanto precisa porque ele é grave e daqui a pouco ele ter queda de pressão brusca, ter uma parada cardiorrespiratória e, né, entrar em choque hipovolêmico, enfim, e várias outras sucessões de complicações. Então, já tem que se ligar, acabando a solução, faltando meia hora, 20 minutos, já começa a preparar a próxima para não parar essa infusão. Atentar para os efeitos colaterais. Como qualquer outro medicamento, essa solução, né, esse medicamento, essa substância noradrenalina ou norepinefrina, ela tem efeitos colaterais. Hipertensão, claro. Se é uma droga vasoativa que faz vasoconstrição, que é um vasopressor que auxilia na hemodinâmica, consequentemente, tem o risco de aumentar muito a pressão. Ou seja, daqui a pouco pode ser que tu colocou lá o melhora, mesmo que prescrito, né, na bomba de infusão, e
Aconteceu de aumentar muito a pressão, ou seja, tem que parar essa infusão? Não, ela tem que ser diminuída essa infusão. É muito importante falar em diminuição ou aumento de infusão, que isso é algo que vai ser muito corriqueiro dentro da UTI. De um médico, por exemplo, de um enfermeiro, pedir para o técnico de enfermagem aumentar ou diminuir o gotejo, né, a infusão, os ml hora lá na bomba de infusão para o técnico de enfermagem. Então vai ser uma coisa corriqueira e que a gente tem que se acostumar com as ordens verbais. Elas não estão prescritas, né? Mas elas foram verbalmente, né? Foram faladas e a gente tem que usar a meta número 2, que é de comunicação efetiva. Se alguém pediu, por exemplo, diminui, né, a noradrenalina de 10 ml hora para 8 ml hora, por exemplo, tu tem que repetir. Diminui então de 10 ml hora para 8 ml hora, tu tá usando então a meta número 2 de segurança do paciente e que vai evitar erros, certo? Também pode dar bradicardia, mas por que bradicardia se está aumentando a pressão? Pois é, isso é um dos efeitos de defesa do organismo. Quando aumenta muito a pressão, o coração ele tende a diminuir a sua função, a sua contração, para não colocar mais volume para fora do corpo, né, para volemia, porque já está com a pressão aumentada. Consequentemente, dos efeitos pode ser então uma bradicardia e a gente tem que se atentar para a bradicardia. Bradicardia significa então baixa batimento cardíaco, ou seja, batimentos cardíacos abaixo dos parâmetros, beleza? Lesões isquêmicas periféricas. Como ele é um vasoconstritor, um vasopressor potente, ele pode contrair tanto aquele vaso que lá nos capilares periféricos, ou seja, na ponta dos dedos das mãos, na ponta dos dedos dos pés, pode infelizmente obstruir a passagem de sangue de tanta vasoconstrição de uso prolongado. E aí pode causar lesões isquêmicas. O que é isso? Tem uma isquemia, que é a falta de oxigênio naquele local, e consequentemente uma lesão que pode chegar até a uma necrose, a morte do tecido. Olha a importância dos nossos cuidados. E também se atentar a sinais de flebite. Como é uma droga, né, vesicante, uma droga que causa vasoconstrição potente, aí tem que cuidar com a flebite. Flebo vem de veia, vasos, e it vem de inflamação, infecção, enfim, inflamação, que é o processo aqui. É um processo inflamatório nas veias que pode ocorrer quando não está corretamente um medicamento na veia, ou seja, está extravasando, quando está, né, fora lá do acesso, ou quando o próprio efeito do medicamento causa as flebites. Então existem vários tipos de flebites que a gente tem que se atentar, então. E quais são os sinais de flebite que pode ser? Que normalmente os sinais são locais, né, gente? Vermelhidão, ou seja, que é hiperemia. Dor local, claro, se ele tiver em ventilação mecânica inconsciente, a gente não vai conseguir saber se ele está com essa dor, mas a vermelhidão, a hiperemia, né, a gente consegue enxergar. Edema local também, ou seja, acúmulo de líquido no local, seja periférico, seja, claro, né, gente, central. Então são sinais aí que a gente tem que se atentar, certo? E não esquecer de registrar todo o medicamento que tu preparou e administrou no paciente. Tem que ser registrado, tem que ser checado, tem que ser registrado e aí, claro, comunicar qualquer intercorrência, qualquer algo que tu viu que foi diferente com aquele paciente depois, né, ou durante a administração desse medicamento. Muito importante. Olha aqui eu trouxe para nós a apresentação, a diluição e a estabilidade desse medicamento que eu já falei antes, que é 24 horas depois de diluído. Os nomes comerciais, então, dessas ampolas de noradrenalina podem ser Hiponor, Norepine e Levoped. São os nomes mais conhecidos, nomes comerciais, certo? Existem, então, as apresentações de ampola de noradrenalina. 1 mg por ml com uma ampola total de 4 ml, cuidado. Olha só que interessante, 1 mg por ml significa que eu tenho 1 mg de noradrenalina a cada 1 ml. Só que a ampola no total tem 4 ml, logo eu tenho quantos? 4 mg, se atentem aí. Olha isso aqui, 2 mg por ml, ou seja, 2 mg a substância a cada ml, mas é uma ampola de 8 ml.
E ainda temos disponíveis também uma ampola de 2 mg por ml, igual essa apresentação aqui, ó, só que a ampola do volume total de 4 ml. Se atentem a quantos miligramas o médico prescreveu. Se atentem o que vocês têm de apresentação de ampola na mão de vocês para não errar esse tipo de solução. E olha como é que é diluído. Quando o médico prescrever uma noradrenalina, seja lá por quanto for o ml hora, né, o gotejo, né, mas ele pediu, né, ele prescreveu lá uma noradrenalina com solução simples. Noradrenalina por solução simples universalmente é 8 ml de noradrenalina, da substância ml, não miligramas, ml, certo? Mais 242, ou seja, diluído, né, em 242 ml em soro glicosado ou soro fisiológico, como eu falei para vocês, mas preferencialmente soro glicosado 5%. Vocês notaram que soma o volume de 250 ml, ou seja, eu pego um soro glicosado de 250, certo? 250 ml, soro glicosado 5%, eu tiro então 8 ml da solução de soro glicosado, porque eu não quero 250, eu quero 242, né? Tiro 8 ml, desprezo. E aí eu vou aspirar de noradrenalina 8 ml. Vou colocar lá dentro do frasco do soro 8 ml de noradrenalina. Tirei 8 de soro, ficou 242 naquele frasco 250, né? E eu peguei a noradrenalina e coloquei lá para dentro 8 ml. Repare que o volume final ficou o mesmo, né, daquele soro no início, 250 ml. Só que agora eu tenho 242 de soro glicosado 5% e 8 ml de noradrenalina. Mas olha só, caso o médico possa ver que aquele paciente não está dando resposta com essa noradrenalina simples, ele precisa de uma solução mais concentrada, com mais poder de vasoconstrição para melhorar a hemodinâmica do paciente, que o paciente não está tendo uma resposta boa, né? Ele pode prescrever, pedir, enfim, uma noradrenalina com solução concentrada. Olha só, a noradrenalina com solução concentrada. Tu vais pegar 16 ml de noradrenalina, 16 ml de noradrenalina, eu não estou falando em miligramas, estou falando em ml, 16 ml de noradrenalina e mais 234 de soro glicosado 5% ou soro fisiológico 0,9%. Preferencialmente soro glicosado 5%. Repare, o que a gente vai fazer? Vai pegar um soro de 250, porque não existe soro de 234, vai pegar um soro de 250, soro glicosado 5% de 250, vai tirar 16 ml desse soro, porque tu não quer, porque tu quer 234. 250 menos 16 fica 234. Tu vai ter dentro do teu frasco 234 ml de soro glicosado 5%. Tu vais pegar as tuas ampolas de noradrenalina, 16 ml, e vai colocar dentro daquele frasco. Ou seja, 16 ml de noradrenalina mais 234 ml de solução lá de soro glicosado 5%. Reparem, a solução final, o volume final vai ficar 250 ml da solução. Só que agora não é somente o soro glicosado que tu pegou lá no início. Não, ela tem noradrenalina junto. Isso é uma solução concentrada, certo? Que para pacientes que estão graves, que não estão tendo resposta, por exemplo, com uma noradrenalina simples. Se atente-se que uma noradrenalina concentrada tem maior volume de noradrenalina. Logo, tem mais chances de efeitos colaterais, que nós acabamos de falar dos efeitos colaterais. Se atentem aí. E aqui, por último aqui, depois dessa diluição, a gente tem que saber a estabilidade. Lembra da estabilidade que eu falei, da validade, de quanto aquele medicamento pode ficar lá diluído, enfim? Pois é, a estabilidade, a validade desse medicamento depois de diluído vale por 24 horas. Ou seja, caso, né, tá com aquela solução instalada naquele paciente e passou de 24 horas, tem que retirar, porque não já vai ficar fora da validade. Então, 24 horas a estabilidade desse medicamento após a diluição. E lembrando que eu falei para vocês, sempre proteger da luz.
vai usar um equipo fotossensível. Se não tiver disponível na tua instituição, vai colocar algo que proteja esse frasco e essa extensão do equipo para que não haja diferenciação na estrutura da substância noradrenalina. Aqui eu trouxe para vocês, olha que interessante, um rótulo. Um rótulo, então, adaptado, de várias instituições que a gente adaptou, né? Aqui eu mostro para vocês um rótulo no preparo, por exemplo, de uma noradrenalina simples, condução solução simples. Etiqueta de identificação, que vai estar o nome completo do paciente, a data de nascimento, o leito. Se não tiver etiqueta, coloca pelo menos essas informações, nome completo, data de nascimento e leito. Olha só, medicamento sempre na primeira linha para chamar atenção. Noradrenalina 1 mg, que é a apresentação dela, só que eu quero 8 ml, né? Dose, embaixo do soro, soro glicosado 5%, lembra, tirar 8 para depois botar 8 da noradrenalina, 242 de soro glicosado, lembra do volume total, fica 250. Horário de início, horário fictício aqui, 20 horas da noite, tempo de infusão 24 horas, porque é o tempo da validade dela, então pode colocar 24 horas, ou pode botar também a critério médico, certo? Validade, então, olha só, se hoje fosse dia 23, que é a data aqui, 23 de março de 2021, ia valer, lembra, até o outro dia, dia 24 de março de 2021, às 20 horas, ou seja, porque 24 horas, lembra? Começou no dia 23 às 8 da noite, vai valer até o outro dia. Detalhe, não quer dizer que a infusão vai ficar 24 horas, ela pode acabar antes, certo? Mas, claro, se fosse, por exemplo, neste gotejo, 10 ml hora, ó, velocidade de infusão, 10 ml hora, foi prescrito pelo médico, 10 ml a cada hora. Se fosse 10 ml a cada hora, como aqui está prescrito, ia correr em 25 horas, porque é 250 o volume total. Só que 25 horas não pode. 25 horas não pode porque o medicamento tem estabilidade 24 horas. Logo, tu vai colocar o tempo de infusão 24 horas, porque não pode colocar 25 porque o medicamento tem validade e estabilidade de 24 horas. E aí tu vai assinar, colocar o teu corém, tua assinatura, né? Colocar direitinho lá para mostrar que profissional que fez aquela solução. E aqui eu trouxe para nós o outro rótulo, não vai diferenciar, né, o desenho do rótulo, mas sim diferenciar a substância e a diluição. Olha aqui, noradrenalina continua sendo 1 mg, mas agora está concentrado. Ele pediu 16 ml, lembra a solução concentrada? 16 ml. E lembra que é soro glicosado 5%, 234, que daí vai somar os 250. Às 8 horas da noite, tempo de infusão 24 horas, porque ele também pediu em 10 ml hora, ó, velocidade de infusão 10 ml hora, não vai correr em 25 horas, só em 24 porque vale 24, então tempo de infusão 24 horas, validade, lembra, se começou dia 23 às 8 da noite, vai até o outro dia, dia 24 às 8 da noite, porque tem estabilidade de 24 horas. Tu vai assinar, vai carimbar lá para registrar o profissional e vai instalar no paciente corretamente na bomba de infusão. Não esquece disso. Certo? Esse foi um conteúdo atualizado, um conteúdo que é a nossa realidade no Brasil nessa pandemia, em que pacientes críticos precisam fazer soluções de noradrenalina simples ou concentrada, em que profissionais da saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros estão saindo dos seus setores de origem que trabalhava há anos, né, para cuidar de pacientes críticos e geram muitas dúvidas. Espero poder ter te ajudado. Olha só, eu deixo uma frase aqui para nós. O conhecimento te dá liberdade e segurança. Ele te dá liberdade porque tu tens mais aquela liberdade, aquela facilidade de argumentar com alguém, aquela liberdade de poder questionar e de, consequentemente, poder ter autonomia do que tu estás fazendo. Ele te dá segurança porque tu pode... Com essa segurança, tu evita teus erros. Existem muitos erros com a administração de medicamentos que matam muitas pessoas em todo o mundo. Então, consequentemente, o conhecimento, saber, principalmente falando de medicamento, ele vai te dar essa segurança. E detalhe, ele vai te dar segurança para o próprio profissional, mas também para o paciente, para o familiar, para aquela vida que tu está cuidando.
Deixo aqui, aproveito também todos os meus canais, aqui o canal do YouTube, né, para você que está me vendo aí no YouTube, se inscreve no meu canal, isso é muito importante para mim, para te não perder nenhum conteúdo. Também temos o Instagram lá, né, no canal do Instagram com conteúdos exclusivos todos os dias, diariamente. Temos também o canal do Facebook e temos ainda um grupo VIP Enfermagem Protagonista. Esse grupo VIP é um grupo fechado, onde eu semanalmente mando materiais exclusivos, mando os PDFs das aulas, mando livros, mando manuais de termos técnicos. Todos esses links de todos esses canais vão estar aqui embaixo no comentário, aqui no vídeo. É só clicar e bora lá para esses links aprender e protagonizar a nossa enfermagem. Não esqueçam também de compartilhar com os amigos, com os colegas, quem tem dificuldade. Detalhe, compartilhar conhecimento é valorizar a nossa profissão, é valorizar a enfermagem e cada vez mais evoluir na nossa profissão. Certo? Muito obrigado, até o próximo videoaula. Tchau!